Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 12 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, é quarta-feira na área, rodada interessante e claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando aqui às 16 horas, final de Supercopa da UEFA, partida entre Paris Saint-Germain contra o Aston Villa. Esse jogo é na Áustria. O que é essa final de Supercopa? Nada mais do que o campeão da Champions League contra o campeão da Liga Europa. Paris Saint-Germain foi campeão em cima do Arsenal, empatou 1-1 no tempo normal e depois foi campeão nas penalidades. E o Aston Villa foi campeão da Liga Europa em cima do Freiburg, 3-0 pro Aston Villa, tá beleza? E aí temos aqui essa final de Supercopa da UEFA de novo na Áustria. Vamos lá, batendo o olho nas duas equipes, obviamente que o Paris Saint-Germain é favorito, tem uma equipe montadinha. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado? As equipes estão voltando de férias, pré-temporada, então a gente precisa ver os jogadores, como é que vai estar ali a escalação oficial, uma hora antes da partida. Novas peças chegaram, por exemplo, o Aston Villa tem novos jogadores que estarão em campo provavelmente, então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Mas obviamente, que se os dois elencos, principalmente o Paris Saint-Germain, jogar completinho com aquela escalação que a gente já conhece, e depois eu vou mostrar na tela para vocês, o Paris Saint-Germain é favorito. E aí a gente pode pensar aqui, vitória ou empate, Paris Saint-Germain para ser campeão, desde que jogue com o time completo. Tá beleza? Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Paris Saint-Germain e Aston Villa. Partida para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, também 85%. Pré-jogo é uma final aqui para gols, né? Jogos do Paris Saint-Germain geralmente saem 2 ou mais gols. Vamos dar uma olhadinha nos escanteios. Paris 7.5, Aston Villa 5.5. Final do primeiro tempo, partida 0-0. Jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio. Um canto no final do primeiro tempo pode ser bacana. Cartões 1.8, 1.3, juizão 3.2. Teoricamente uma final aqui para poucos cartões. E vamos lá, uma provável escalação aqui para Paris Saint-Germain e Aston Villa. Eu não sei se as equipes vão entrar com esses times, tá? Uma hora antes da partida, de novo, a gente tem a escalação oficial. Obviamente que se o Paris Saint-Germain vier com essa escalação, é praticamente aqui um Paris Saint-Germain jogando completo, né? Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, meio de campo João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Baita equipe. Se vier com esse desenho, favoritaço aqui para ser campeão, tá? Aproveitando que a gente tá no campinho, vamos lá. Jogadores aqui para chute a gol, finalização ou mesmo gol, Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Jogadores para finalização de fora da área, o Vitinha e o Fabian Ruiz. Para desarmes, a gente pode pensar aqui no João Neves e também no Nuno Mendes. Pelo lado do Aston Villa, vamos lá. Se vier com essa formação, 2 jogadores aqui para finalização e chute a gol, o Garnacho, que é um baita chuta-chuta, e também o Watkins. E para desarmes, o João Gomes, que é contratação aqui do Aston Villa. Tá beleza? 19 horas, oitavas de final, Copa Libertadores, partida entre Palmeiras do Brasil contra o Cerro Porteño do Paraguai. Vamos lá. O Palmeiras joga em casa e tem tudo para conseguir um bom resultado. Mas eu vou falar para vocês duas coisas. Eu não gostei do Palmeiras contra o Inter. Vou falar no finalzinho, merecia até perder, tá? O jogador do Inter teve chance ali de fazer o gol no finalzinho da partida. Então não gostei da postura do Palmeiras jogando em casa. E o Cerro Porteño é uma equipe que geralmente dá trabalho pro Palmeiras. Se a gente puxar aqui no histórico, ó, dos 5 últimos jogos, 1-0 Cerro, aí o Palmeiras 1-0, 2-1, 5-0 e em 2018 novamente 1-0 Cerro Porteño. Acredito que o Palmeiras vença a partida, porém não deve ser um jogo fácil, tá beleza?
Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Palmeiras e Cerro Porteño. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Primeiro jogo de mata-mata, Copa Libertadores, pré-jogo, o menos de 4 gols chega mais forte. Provavelmente o Cerro Porteño jogando mais recuado, né? Tentando espetar um contra-ataque. Com relação aos escanteios, Palmeiras 7, Palmeiras em casa é muito forte em escanteios, Cerro Porteño 4.2. Então aqui, ó, dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Palmeiras. Palmeiras provavelmente com mais posse de bola, pressionando mais, se não sai o gol, sai escanteio. 3.3 a média do Verdão no primeiro tempo, Cerro Porteño jogando como visitante, 1.5, tá legal? E aí, no final do primeiro tempo, se o jogo ainda tiver 0 a 0, Palmeiras na pressão, ou vai que o Cerro Porteño tá ganhando, aí é um canto no final do primeiro tempo. Cartões, 1.4, 1.7... Vou jogar no Google aqui para ver quem é o juiz. Vem comigo. E vamos lá, tá na tela aqui quem vai apitar Palmeiras e Cerro Porteño, o árbitro uruguaio Gustavo Terreira, e ele tem uma média de 5.2 a 5.5 cartões amarelos por partida e 0.1, 0.15 aqui cartões vermelhos. Então dá pra gente pensar em pelo menos um cartão para cada equipe. A média do juiz é interessante. E vamos lá, um provável Palmeiras aqui na tela com Carlos Miguel, Martínez, Murilo, Barbosa, Alan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Piquerez, Maurício, Arias e o Flaco Lopes, tá beleza? Vamos lá. Palmeiras aqui na tela, se vier com essa escalação. Jogadores para finalização, chute a gol, mesmo gol, o Arias e também o Flaco Lopes. Para desarmes, eu também gosto do Arias, ele recompõe bastante o meio de campo. Finalização de fora da área, Andreas Pereira. Pelo lado do Cerro Porteño, se vier com essa escalação, finalização, chute a gol, o Verratti, ex-Vasco, conhecido aqui do futebol brasileiro, e para desarmes, o Morel. Fechou? E vamos lá, 19 horas, mais uma partida da Copa Libertadores, partida entre Platense e Coquimbo Unido. Jogo de argentinos contra chilenos. Isso aqui tem treta histórica por trás, tá, galera? Vamos lá. Jogo para 2 gols, 75%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Pré-jogo, eu prefiro um cenário para menos de 4 gols. Com relação aos escanteios, Platense 4.9, Coquimbo Unido também 4.9. A probabilidade para sair escanteio no final do primeiro tempo é bem alta. Isso aqui se o time argentino não estiver vencendo a partida, né? Porque de repente o Platense abre 1 a 0 e aí a pressão automaticamente cai. Jogo 0 a 0, Platense na pressão ou Platense perdendo, tentando buscar um empate, aí o cenário para escanteio no final do primeiro tempo fica interessante. Cartões 1.6 e 2.6, já vou mostrar o juiz para vocês. Vem comigo. E vamos lá, o juizão da partida será Juan Benítez, tem uma média aqui de 4.8 cartões amarelos por jogo. Argentinos contra chilenos, pelo menos um cartãozinho aí para cada lado. Fechou? 19 horas, oitavas de final aqui de Copa Sul-Americana, jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro, confronto brasileiro aqui na Copa Sul-Americana. Vamos lá. O que me chamou a atenção aqui nesse confronto? Puxando o histórico dos jogos na casa do Bragantino, dos 10 últimos jogos contra o Galo, o Bragantino meteu gol em todas as partidas. Vai jogar em casa e sabe que precisa de um bom resultado, até porque o jogo de volta é em Minas Gerais, casa do Galo. Então, um golzinho do Bragantino na partida pode ser interessante. Vamos dar uma olhadinha aí nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Bragantino e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, apenas 60%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Bragantino 5.6, Atlético Mineiro 4.8. Cartões 2.6, 1.6, juizão 5.8, pelo menos um cartão aí para cada lado. Pelo lado do Atlético Mineiro, se o Renan Lodge estiver em campo como titular, é um jogador que geralmente finaliza bastante, então é interessante para finalização e também desarmes. Renan Lodge. Fechou? 19 horas, oitavas de final aqui, Copa Sul-Americana, Tigre da Argentina contra o Montevideo City do Uruguai. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, 90%. Os dois cenários são interessantes aqui, tá? Com relação aos escanteios, Tigre 2.9, média baixíssima, e o time uruguaio 5.8. Talvez aqui uma partida com poucos escanteios. Cartões 1.9 e 2.9, juizão 4.7. Jogo entre argentinos e uruguaios, eu espero pelo menos um cartão
para cada equipe. Time, antes da análise entre Cruzeiro e Flamengo, recado importante. Aqui embaixo na tela, ó, tá o nosso Instagram e também o nosso grupo gratuito pelo Telegram. Não deixa de acompanhar. Por ali, a gente solta muito conteúdo interessante e o melhor de tudo, 100% gratuito, tá beleza? Clica e chega junto. Tô esperando todos vocês. 21h30, oitavas de final de Copa Libertadores, jogaço na área. Partida aqui entre Cruzeiro e Flamengo, confronto brasileiro dentro das oitavas de final aqui da Copa Libertadores. Time, é o seguinte, tecnicamente, duas equipes aí que tem muita qualidade, tá certo? Então a expectativa pré-jogo é um jogo para gols. Eu sei que é o primeiro jogo de oitavas de final, um jogo provavelmente mais estudado, mais pegado, mas essas duas equipes, o Cruzeiro e o Flamengo, têm muita qualidade técnica. Se a gente der uma olhadinha no histórico, dos 5 últimos jogos do confronto na casa do Cruzeiro, 2x1, 1x0, 2x0, 2x1 e 2x0. A gente tem 4 partidas aqui batendo pelo menos 2 gols, tá legal? Para resultado, de novo, acho um jogo muito equilibrado e eu espero uma partida com pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, probabilidade aqui na tela para Cruzeiro e Flamengo. Partida para 2 gols, 80%. 1 gol já no primeiro tempo, também 80%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Com relação aos escanteios, Cruzeiro 7.3, bela média de escanteio jogando em casa, e o Flamengo 4.4. Final do primeiro tempo, altíssima probabilidade para sair canto. Então, jogo 0x0, em alta intensidade, né? As duas equipes buscando gol, um escanteio no final do primeiro tempo, tem grandes chances aí de acontecer. Com relação aos cartões, 2.4 para o Cruzeiro, 1.7 para o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha no juiz. E El Falcón, argentino, tem uma média de 5.3 cartões amarelos por partida. Jogo importantíssimo, eu espero também pelo menos um cartão aí para cada lado. Prováveis escalações aqui para Cruzeiro e Flamengo. Pelo lado do cabuloso, finalização, chute a gol, mesmo gol, Caio Jorge e o Matheus Pereira. Outro jogador que vem finalizando bem é o Arroio. Para desarmes, 2 jogadores aqui que é a lei do ex, né? O Fabrício Bruno e também o Gerson. Outro jogador que acaba desarmando é o lateral esquerdo, Rojas. Pelo lado do Mengão, do Flamengo, finalização, chute a gol, mesmo gol, Pedro, não tem o que inventar. Samuel Lino e De Arrascaeta, outros 2 bons jogadores para finalização e chute a gol aí. Para desarmes, pelo lado do Flamengo, o Jorginho e o Pulgar. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño. Vitória do Palmeiras e um primeiro tempo com mais escanteios pro Palmeiras. E é isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Time, antes do palpitão, já deixou aquele like, fez o comentário, deu uma hypada no celular. Muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo. Palpitão aí na tela. Paris Saint-Germain contra Aston Villa. Paris Saint-Germain para ser campeão. E no jogo entre Cruzeiro e Flamengo, para as duas equipes marcarem. Esse é o palpitão aí para hoje, tá beleza? Vídeo tá acabando. Um forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!